Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando o terceiro formulário em nosso projeto. Como importar formulário de outro arquivo, importando formulário de outro projeto. Aula 54. Então, para que possamos estar editando nossos registros, vamos estar criando um terceiro formulário ao nosso projeto. Então, vamos entender o conceito. Vou chamar o nosso formulário principal, na nossa aba CAD Itens, e vou na minha opção pesquisar. Então vamos pesquisar aqui, por exemplo, os nossos registros. Observe que eu digitei aqui o registro de número 1000 e trouxe 10 registros, porque todos contêm o número 1000 dentro do item, do código do item. Observe, Observe aqui que há só um ajuste para fazermos com relação ao nosso cabeçalho correspondente à informação que a gente está visualizando aqui, Perfeito? Então vamos fazer, antes de entrarmos nessa parte de fazer um ajuste nesse list box, vamos focar primeiramente no tema do vídeo. Como é que eu crio um terceiro formulário nesse projeto? E como é que eu exporto, na realidade, como é que eu importo um formulário de um outro projeto de Excel? Então vamos lá, Vou fechar aqui o meu formulário, desenvolvedor Visual Basic. Se preferir, pressione Alt F11. Então vamos clicar em exibir, clicar em exibir Project Explorer. Havia clicado em janela de propriedades. Então, meu Project Explorer, ou simplesmente pressionamos Ctrl mais R. O nosso formulário principal é esse aqui, o FRM principal. Então, temos 2 formulários no nosso projeto. Vamos criar agora um terceiro formulário. Então, vamos fazer primeiramente do modo clássico. Como é que eu insiro um terceiro formulário? Clico em inserir, User Form. Então, está aqui o nosso terceiro formulário. Então, eu posso estar criando ele, posso estar aqui aumentando a sua área, observe. Posso vir aqui no meu FRM principal. Posso estar vindo copiar esses objetos, então basta eu clicar em algum canto, basta dar um clique simples e vou com o cursor arrastando, botão direito do mouse, vou selecionando todos os objetos que eu quero, Observe aí. Ou, por exemplo, pegar até aqui, Então, vou dar o Ctrl C nisso aqui, duplo clique no meu User Form, vou dar o Ctrl V, vou só reposicionar aqui os nossos objetos, observe, e vou aumentar aqui um pouco a área desse formulário, Então, o que é que eu vou estar fazendo? Observe, Vou apagar esse objeto aqui, não vou precisar do mesmo. Deixa eu verificar se tem alguma coisa a mais. Não tem. Então, dessa forma aqui, o que é que eu ganho fazendo? Primeiramente, se eu vim aqui no meu FRM principal, vamos verificar o nome desse objeto. Propriedades, o nome dele, deixa eu aumentar aqui um pouco a área. Observe aqui, que é o meu TXT CAD Itens Code Fornecedor. É o nome desse objeto. Se eu pegasse esse objeto aqui, vou dar o Ctrl C nele. Lembre-se o nome do mesmo, TXT CAD Itens Code Fornecedor. Então, se eu copiar esse objeto, vou novamente dar o Ctrl C, vim aqui na minha page de número 5, e vou dar o Ctrl V, colei. Se eu selecionar o mesmo e vir na minha, observe aqui, vir na minha propriedade name, observe que o seu nome mudou. Por que que mudou? Porque o VBA, a plataforma do VBE, no caso, o Visual Basic Editor, não permite que eu trabalhe com 2 objetos no mesmo formulário com o mesmo nome. Perfeito? No entanto, observe a diferença. Aí o que é que ele fez? Ele verificou que eu não tenho a textbox 1, então ele colocou esse nome padrão nesse objeto. Se eu já tivesse a textbox 1, ou seja, a próxima seria a textbox 2, que ele estaria batizando esse objeto. No entanto, se eu fizer da seguinte forma, como fizemos, eu inseri um outro formulário, que é esse daqui. Se eu selecionar o mesmo, propriedades, repare que o nome, quando eu inseri o meu objeto, acompanhou. Por que que ele aceitou aqui? Porque aqui, no caso, é um outro formulário. Embora seja o mesmo projeto, o VBA ou o VBE, que é a plataforma, aceita que eu trabalhe com o mesmo objeto, com o mesmo nome, em formulários diferentes. No mesmo formulário, independente se for em pages diferentes, infelizmente ele não aceita. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso trabalhar desta forma, mas vamos imaginar da seguinte forma. Imagine que você já é um desenvolvedor e já é costumeiro desenvolver arquivos. Então, muitas vezes você vai copiar códigos, vai já ter o código pronto e vai querer apenas importar de um outro projeto. Ou simplesmente você já tem formulários padrões que sempre faz uma importação. Ou seja, suponhamos que eu tivesse um outro projeto que eu criei e vou criar agora um outro projeto para um outro setor. No entanto, o que vai mudar é apenas o layout do arquivo, mas a interface é a mesma, porque ambos os setores precisam da mesma funcionalidade. Ou seja, eu vou precisar de uma aba, precisar de
uma opção para cadastrar, uma opção para editar, e os campos são os mesmos nomes. Então, imaginando isso, a nossa plataforma do VBE tem a opção de eu estar importando, ou seja, eu vou pegar um arquivo de um outro formulário e vou trazer para dentro desse projeto. Ou seja, eu vou economizar muito fazendo dessa forma, porque ele já vai herdar, já vai vir com os nomes dos objetos e posteriormente eu poderia até, obviamente, eu poderia até importar os seus códigos. Ou seja, eu não precisaria ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V em inúmeros códigos e nem precisaria ficar copiando ou colando realmente. Ou seja, eu poderia simplesmente importar até o próprio código, além de somente o formulário. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Ó? Vamos lá. Ó. Vamos só observar um detalhe muito importante. Vou deixar aqui salvo o nosso projeto. Eu vou ficar com esse formulário por enquanto. Usei forminha aqui, que eu adicionei. Por enquanto, eu tenho 3 formulários no nosso projeto. Ó. Vou adicionar um quarto. Depois a gente acaba excluindo esse daqui. Ó. Então, eu tenho o ZForm 1, o meu FM principal e o nosso FM PESC fornecedores. Então, se eu quiser importar, no caso, como eu não vou estar exportando, eu não vou estar enviando para outro projeto, eu vou estar, no caso, pegando de um outro projeto, eu vou estar importando. Então, como é que eu faria? Vamos só primeiramente fazer um teste para a gente verificar o que acontece se esse formulário que eu vou estar importando, se o código que tem nele vai vir junto ou não. Ó. Então, vamos fechar primeiramente isso daqui. Observe aí, vou estar fechando. Vou vir aqui na minha aba Arquivo. E vou abrir de outra forma. Ó. Vou vir aqui na minha aba Arquivos, na minha pasta Arquivos. Aqui está todas as aulas do nosso curso, separadas pelo número da aula. E eu tenho a minha pasta Curso, onde eu tenho todos os nossos arquivos compactados que estão sendo disponibilizados na descrição de cada vídeo para o nosso aluno. Então, aqui tem um arquivo chamado ó, Projeto Curso. Observe. Ó. Então, deixa eu só tirar a seleção aqui do mesmo. Então, observe aqui, ó, o arquivo Projeto Curso. Então, eu vou estar abrindo este arquivo. Ó. Vamos abri-lo. Duplo clique no mesmo. Vamos aguardar aí que o mesmo seja aberto. Ó. Então, está aqui o formulário. Ó. Tem um botão, vou chamar o botão, e está aqui o formulário que tem dentro dele. Ó. Então, vamos imaginar que esse formulário já tivesse todos os códigos programados para fazer tudo que precisa para excluir, atualizar e cancelar as operações para esses objetos. No caso aqui ele não tem, ele só tem o layout pronto. Mas vamos criar apenas um código aqui rapidamente, só para que eu entenda uma coisa. E você também possa entender. Ó. Então, se eu fiz muito rápido, vamos refazer aqui. Ó. Cliquei em desenvolvedor, Visual Basic. Exibi meu Project Explorer. Observe que agora eu tenho 2 projetos. Ó. Observe aí, eu estou com o meu formulário Excel aberto, o meu projeto, formulário Excel, e tem o meu projeto chamado Projeto Curso, que é o nome do meu... Esse é o nome do meu primeiro arquivo, que é o nosso arquivo que estamos trabalhando até a aula de hoje. E um arquivo adicional, que é esse daqui, ó. Então vamos lá. Vou dar um duplo clique no meu FM Edição, duplo clique nele e observe que ele não tem nenhum código por trás dele, ó. Até aí, ok. Só vamos imaginar uma seguinte situação. Só para que a gente entenda se quando eu puxar as informações do mesmo, se ele vai herdar ou não informações. Então vamos lá, ó. Vou mudar aqui do evento click para o evento initialize. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou colocar o meu mi.cmb, cada item tamanho item. E vou fazer o que? Vou colocar a estrutura with aqui antes dela. O que eu vou estar fazendo aqui é apenas para que a gente verifique se além de importar o formulário, se a codificação que já tem nele vai vir junto ou não. Perfeito? Então é isso que a gente vai estar simulando agora. Então eu vou colocar um código bem básico aqui, só para que a gente possa exemplificar. Ó. Então, vou estar adicionando itens a ele. Ó. E o que eu vou estar adicionando? Por exemplo, ó, 1/2. Vou copiar aqui mais uma vez. Botar aqui 1/3. E 1/4. Vou salvar isso daqui. Ó. Feito. Se isso daqui vier importado, isso quer dizer o quê? Que qualquer coisa que tiver dentro da codificação desse projeto também vai vir junto. Ó. Então, salvei. Vou fechá-lo. Vou fechá-lo e agora vamos tentar importar. Como é que a gente faz isso? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic, muita atenção nessa hora. Ó. Se eu vir aqui na minha aba Exibir, vamos verificar se tem essa opção ou não. Ó. Pesquisador de objetos, janela de verificação imediata, janela de variáveis, janela de inspeção, Project Explorer, janela de propriedades. Aqui não tem no meu Exibir. Será que tem no meu Inserir? O meu Inserir tem a opção Inserir o ZForm, módulo e módulo de classe. Formatar não tem.
Então, o que eu vou estar fazendo? Ó? Se eu vim aqui no meu arquivo, importar arquivo, observe, tem a opção aqui, importar arquivo e tem exportar arquivo. Ou seja, eu posso pressionar aqui o Ctrl M, observe aqui. O que ele me diz? Ó? Importar arquivo, Ctrl M. Vamos clicar aqui em importar arquivo, vamos ver o que acontece. Ó. Se bem que se eu clicar em cima de um Zform desse, observe que também, vamos verificar, tem o remover o Zform, deixa eu verificar aqui, tem o inserir o Zform, tem o importar arquivo, observe aí, ó. Também tem a opção importar arquivo e também tem a opção exportar arquivo. Então vamos vir diretamente na nossa aba arquivo. Ó. Vou clicar em importar arquivo. Cliquei. Ele vai me buscar. Ele me sugeriu a última pasta que eu utilizei, a aula 35. Então deixa eu voltar aqui algumas pastas antes. Vou localizar aquela pasta, que é a minha pasta chamada curso. E vou pegar o meu arquivo. Ó. Observe que o meu arquivo aqui nem aparece. Ó. Perfeito? Se eu selecionar aqui, deixa eu verificar os formatos. Ó. Observe que os formatos que eu estou verificando. Então observe aqui. Ó. Para que eu possa exportar aquele arquivo, observe aqui. Ó. Arquivo VB é .frm.base.cx é a extensão que ele está buscando. Então, dessa forma aqui, eu não consigo importar o arquivo. Então vamos lá novamente. Se eu clicar aqui em Zform 1, clicar em importar arquivo, vamos verificar se é a mesma situação. Estou na minha última pasta, aula 35. Vou voltar aqui novamente. Vou aqui na minha pasta curso. Também não consigo ver. Por que eu não estou visualizando o arquivo, os arquivos que estão salvos dentro dessa pasta? Primeiro porque eles não estão salvos nessas extensões aqui do filtro. Ó. Observe que as extensões que eu posso estar visualizando que estiver salvo aqui dentro dessa pasta. Ó. .frm, ou seja, o formato de formulário, ó. .base e .cls. Então vamos lá. O que é que eu precisaria? Vou fechar isso aqui. Vou vir aqui. E vou fazer o que? Vou abrir novamente aquele arquivo. Ó. Vou vir aqui, projeto curso. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você sempre utiliza uma tela padrão para os seus projetos. Então vamos simular que essa possa ser essa tela. Então o que eu vou estar fazendo? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic, vou vir aqui ó, em formulários, vou expandir aqui o mesmo, é o FRM edição. O que eu vou estar fazendo com ele? Ó? Vou clicar sobre ele, observe aqui que tem inúmeras possibilidades, posso estar inserindo, posso estar importando e posso estar exportando o arquivo. Vou clicar em exportar, cliquei, observe aí a opção que me aparece, ó. FRM edição, que é o nome do meu formulário, .frm, exatamente aquela opção lá que me aparece quando eu estou tentando importar, ou seja, eu não consegui importar o curso Excel, que é o nome desse arquivo, porque ele é um arquivo .xlsb, ele não tem essa extensão aqui, ó, .frm. O FRM é a extensão de quem? Do meu formulário. Então, vou apontar para aquela pasta, ó. Vou vir aqui em arquivos, observe, vou deixar aqui dentro da minha pasta curso, e vou estar salvando. Detalhe muito importante. Vamos imaginar novamente como programadores. Deu mais trabalho eu fazer dessa forma? Deu. Por quê? Porque eu tive que primeiramente exportar o arquivo para uma pasta e depois vou importar esse arquivo agora para o meu projeto. Mas vamos imaginar que você tenha sempre esse hábito de estar desenvolvendo aplicações e tenha formulários padrões. Ou seja, você tem um formulário de cadastro padrão e o que você muda é apenas o fundo dele para determinados setores diferentes, mas ele vai ter uma aba para cadastro, uma aba para pesquisa, vai ter uns botões de pesquisar, atualizar, excluir, vai ter os campos, então você pode estar economizando bastante coisa com isso. Claro que você não vai estar exportando todas as vezes, vai exportar apenas uma única vez e vai importar inúmeras vezes que precisar para inúmeros projetos. Entenda o conceito. Eu fiz essa primeira vez porque nunca exportei, não precisei exportar nenhuma vez para o nosso projeto aqui. Então imagine que agora, qualquer momento que eu precisar importar esse formulário que eu acabei de exportar, eu posso estar importando para qualquer outro projeto. Ou seja, não vou precisar mais exportar nenhuma única vez. O que eu vou precisar apenas é fazer o que eu vou estar fazendo agora. Ó. Vou só fechar ele, no caso, e vamos clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Então vamos lá, novamente no conceito. Ó. Vou clicar arquivo, opção importar arquivo, novamente, ó, observe aí, importar arquivo, que é a Ctrl M. Vou pressionar aqui a tecla Ctrl M para ver se realmente vai funcionar ou não, ó. Ctrl M, cliquei.
E realmente funcionou. E tá lá o nosso FRM edição.frm, ó. Observe aí que ele já me aparece, ó. Reparem. Então, o trabalho que eu vou estar fazendo é apenas selecionando o mesmo, duplo clique nele ou clicar em abrir, como preferir. Isso é um detalhe importante, ó. Deixa eu verificar aqui se eu consigo. Pronto, coloquei na mesma tela. Olha a extensão do mesmo, ó. É exatamente a extensão que ele me pede aqui, ó. FRM e a extensão exatamente que está salvo, ó. Reparem. Então, agora sim ele reconheceu o nosso arquivo. E agora eu vou poder realmente importá-lo. Então, eu vou clicar aqui em abrir. E observe que está aqui ele, ó. Já o nosso projeto, ó. FRM edição, ó. Então, está aqui, ó. Então, aprendido isso, agora você pode sempre estar importando um formulário padrão para todos os seus projetos. Entenderam a lógica? Então, duplo clique no mesmo e já está aqui ele, ó. Vou salvar o meu projeto. Observe. Já faz parte do nosso projeto, o nosso FRM edição. Não precisa desse Useiform 1, então posso clicar aqui, ó. Posso clicar aqui. Obviamente, ó, vou simplesmente clicar no Delete, selecionei ele, cliquei na tecla Delete. Cliquei, não consegui deletá-lo. Então, vamos fazer o quê? Remover o Useiform 1, ó. Só que o VBA, a nossa janela do VB é bem inteligente. Observe, ó. Vou tentar excluí-lo, remover o Useiform 1 e o que é que ela me sugere, ó. Você deseja exportar o Useiform antes de removê-lo? Vamos clicar em sim. Se eu clicasse não, ele não exportaria e já excluiria diretamente, ou seja, nunca mais viria ele. Se eu clicar em sim, eu realmente desejo exportar antes de excluí-lo. Vamos clicar em sim. Cliquei. Ele apareceu dentro da minha última pasta que foi aberta, a pasta curso, e está aqui, ó, useiform1.frm. Ou seja, ó, se eu precisar novamente desse formulário que eu acabei de excluir desse projeto, eu posso simplesmente importá-lo. Cliquei em salvar, então está salvo, ó, e sumiu do meu formulário, ó. Sumiu do nosso projeto atual e agora está dentro daquela pasta, ó, dentro da pasta curso. Observe aqui dentro da pasta curso e está aqui, ó, FRM. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, observe aí o meu useiform1.frx, a sua extensão. Está aqui a outra extensão .frm, .frx e .frm. Vamos só verificar o seguinte, ó. Lembra que eu criei um código? Vamos ver se o código acompanhou ou não, ó. E tá lá o código, ó. Isso quer dizer o quê, ó? Que eu posso aproveitar os códigos desse formulário que eu estou importando, ó. Perfeito? Então imagine aí quanto você vai economizar com esse aprendizado, ó. Então qual é a função desse FRM edição? Obviamente para editar os registros. Então o que é que eu vou estar precisando aqui, ó? Se eu vir aqui no meu FRM principal, eu tenho minha aba CAD Itens. Então quando eu editar um registro eu preciso editar o mesmo. Então vamos copiar um desses objetos, ó. Vou dar o Ctrl C num destes, vou dar o Ctrl C nesse daqui, FRM edição, e vou dar o Ctrl V nesse, já que ele não tem o objeto aqui de edição, ó. Então, esse cara aqui, nada mais é do que vai ser o que, ó? Vai ser esse aqui do meu banco de dados. Deixa eu vir aqui na minha pasta arquivos, vamos aqui na nossa pasta aula 54, BD Excel, que é o meu banco de dados, e vamos na nossa aba de número 3. Vou só apagar todos esses preenchimentos aqui. Na verdade, vamos deixar por enquanto, para que você tenha as numerações das colunas, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Observe que aquele meu ID do meu formulário, deixa eu tentar aqui colocar janelas lado a lado para que fique mais fácil o entendimento, ó. Então deixa eu fechar aqui a janela do Project. Aqui a janela, aqui a nossa planilha. Então deixa eu tentar aqui botar ambas lado a lado. Então esse cara aqui, deixa eu tentar esse aqui, pronto. Ainda não ficou bom, deixa eu ajustar aqui para você. E agora sim, ó, esse cara aqui, ó, que é o meu ID, essa text box aqui, vai ser capturado. O que é que vai ser armazenado nela? Vai ser armazenado a informação que estiver nesta coluna aqui, ó, na coluna A. Ou seja, esse número 1 pode estar sendo armazenado nesse objeto. O número 2 vai ser o número que eu clicar lá no meu list box, perfeito? Então, quando eu clicar lá no meu list box, eu posso dar um duplo clique e chamar esse formulário, como eu posso
obviamente, clicar em um botão e ele buscar o registro que está selecionado. Então podemos fazer de inúmeras formas. O evento clique eu não recomendo, porque o seu usuário pode estar clicando nele, não porque queira editar o registro. Aí ficaria uma coisa inconveniente, ficar sendo aberto o formulário de edição desnecessariamente inúmeras vezes. Perfeito? Então vamos lá, entendido isso, ó. Então essa coluna, primeira coluna A, que é a coluna do meu ID, essa coluna aqui é a identidade do meu banco de dados, da minha aba do index número 3, perfeito? Então é ela que vai jogar as informações para esses objetos, ó. Vamos só dar uma limpeza aqui, para que fique mais interessante o que eu estou dizendo, ó. Se esse cara aqui vier o número 1, o que vai acontecer, ó? Se vier o número 1, ele vai ter que trazer para esse objeto, ó, o code fornecedor, o número 1, 2, 3, 4 vai vir para cá, ó. Descrição do item, obviamente vai ter que vir o item que estiver aqui na minha descrição, que no caso não está aparecendo para a gente, ó. Então a descrição do item vai vir aqui do nosso banco de dados da coluna correspondente a ela. A classificação também vai vir da coluna correspondente a ela, e por aí vai. Então uma coisa muito interessante que você deve saber é o seguinte, ó. O número 1, ou a minha coluna A, no caso, é a identidade do registro. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? O VBA, ou o nosso código, no caso, ele não vai entender o que é que está nesta linha aqui, ó. O que é que, para ele leva como critério? Ele vai levar como critério a informação que estiver dentro desse objeto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tá vendo esse número 1? Então, esse número 1 vai ser o critério para ele. E se esse código fornecedor aqui tiver, por exemplo, na célula do código fornecedor, deixa eu tentar fazer uma limpeza aqui novamente. Vou tirar aqui do zoom para ficar mais fácil o nosso entendimento, ó. Então observe, ó, a descrição do item, que é esse carinha aqui. Observe. Então essa é a descrição do item, ó. O código do item, o meu código fornecedor, o código fornecedor, o código do item também, eu tenho que ter um campozinho para vir o código do item, é bom, é interessante. Ou não, no caso eu não vou poder modificar o código do item. O ideal é que, como ele é autoincrementável, o ideal é que eu exclua se estiver algum registro, alguma informação que eu realmente não possa atualizar as informações do meu código do item, perfeito? O código do item ele é autoincrementável, não é eu que dou o código do item, é o sistema que cria o código do item, perfeito? Então assim, ó, o que eu estou querendo dizer? Ó, a descrição do item é porca, certo? No entanto, se aqui tivesse UND, ou seja, tivesse unidade, ou seja, alguém tivesse preenchido de forma errada a descrição do item. Quando eu coloquei lá o número 1, o meu comando vai buscar a descrição do item nesta coluna aqui, ó, coluna H, na célula correspondente a ela, e vai querer trazer a descrição do item. No entanto, o que vai ser carregado aqui é a informação que estiver nesta célula. Então, independente se essa célula está certa ou não, essa informação vai ser carregada para dentro desse objeto. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se lá estiver preenchido de forma errada, vai vir errado para esse objeto. Porque muitas pessoas, muitas vezes, pensam que pelo código, ter digitado o código certo, as informações vão vir corretas. O que vai vir correto é se você preencher os campos de forma correta. Se preencheu errado, também vai vir de forma errada. Tanto é que quando a gente estiver trabalhando com o histórico, que a gente vai ter que capturar o ID do código fornecedor ou o ID do registro do fornecedor, se a gente pegar o código errado, quando trouxermos o histórico, vamos trazer o histórico de um outro produto que não tem nada a ver com o código do item ou com a identidade do item. É isso que eu estou querendo dizer mais para frente. Ou seja, essa daqui é a identidade, o número 1. O VBA não sabe nada do que tem por trás do número 1, o que tem além do número 1. Porém, ele vai se basear pelo número 1 e vai buscar informação no registro de número 1. E o que estiver lá, ele vai varrer e vai trazer para dentro desses objetos. Se eu preencher minhas células erradas, vai vir também errados para dentro desses objetos. Se eu preencher certo, também vai trazer certo para dentro desses objetos. Então, essa foi a nossa aula de número 54. Foi uma aula mais teórica do que prática, para que na próxima aula, sim, a gente já comece a editar o registro. Vamos verificar se a gente vai trabalhar com um duplo clique no list box, ou clicando em um outro botão, para editar o registro que esteja selecionado. Também é importante que a gente aprenda como editar esse registro sem precisar criar um outro formulário. Eu sempre prego que é interessante que a gente trabalhe com um único formulário, com várias abas. Não tem problema nenhum. Nosso projeto vai ficar mais, como é que eu posso dizer? Vai ficar mais leve. Não acredito que vai ficar poluído.
até porque o nosso usuário não consegue ver as abas. Para que ele veja as abas, lembre-se, ó, o que eu estou querendo dizer, ó, Project Explorer. Vamos aqui só maximizar esse projeto aqui. O nosso usuário final, o usuário do nosso sistema, ele não sabe que o nosso projeto tem inúmeras abas aqui, ó. Observe, eu tenho a minha aba de número 0, que é a minha menu. Lembre-se que a contagem começa em 0. Tenho a minha aba fornecedores, que é a minha segunda aba, que no caso tem o valor de 1. A pesquisa tem o valor de 3. De 2, a cadência no valor de 3. E a minha a minha quinta page, que no caso tem o valor de 4, já que a contagem começa em 0, a minha page 5. O meu usuário final não sabe que eu tenho 5 abas nesse projeto. Eu posso ter até mais, e ele não sabe. Ele não sabe por quê, ó. Porque esse cabeçalho aqui das pages estão escondidos, ó. A variável do bloco width, deixa eu verificar. Possivelmente o meu banco deve estar aberto, estava aberto, e agora deve ter fechado, ó. Deixa eu executar aqui novamente. Agora sim, ó, possivelmente nosso banco de dados estava aberto, como eu não tinha um código para fechá-lo, deu aquele errozinho, ó. Então vamos lá, ó. O meu usuário final, ele não sabe que eu tenho inúmeras páginas, ele não sabe, ó. Quando eu clico aqui, eu estou navegando para uma outra aba dentro desse único formulário, ó. Cliquei, fui para outra aba, ó. Fui para uma outra aba, ou seja, eu posso ter inúmeras abas aqui que o nosso usuário final não sabe que eu tenho um único formulário. No entanto, quando eu tenho um outro formulário aqui saltando na tela, eu confesso a você que eu não acho muito interessante trabalhar desta forma. Mas vamos aprender das duas formas e você vai decidir de qual forma quer trabalhar. Ó. Perfeito? Então, lembre-se que as nossas abas aqui estão escondidas porque eu tenho um objeto, eu tenho uma propriedade aqui dentro desse userform, que é esse carinha aqui, ó. mi.multipage1.style, ou seja, estilo. Ó. O estilo da minha multipage tá igual fm table style none, ou seja, sem abas, no caso, sem nenhuma aba. As abas que eu me refiro são exatamente essas abazinhas aqui, ó. Então, essas aqui são as abas que eu estou me referindo, ou seja, não tem abas quando eu executo, ó, o nosso formulário. Repare novamente, ó, quando eu executo, vem como none, ou seja, sem abas, ó. Repare. Então, o meu usuário só pode navegar entre as abas se ele clicar nos nossos botões de navegação, ó. Se eu viesse aqui e colocasse aqui, por exemplo, ó, vou tirar esse comando, ó. Vou deixar comentado. Se eu executar agora, vamos ver o que acontece. Então agora o meu usuário vai ver que eu tenho inúmeras abas, realmente, ó. Ele vai ter que, observe, ó, ele tanto pode navegar por aqui, como clicando aqui, ó. Que não é, obviamente, não é o que eu sugiro a vocês. É interessante que a gente esconda essas abas aqui, ó. Até porque se a gente tiver objetos que deem conflito, por exemplo, o list view. Se eu tiver dois list view em uma multipage, quando eu saio de uma, quando eu vou para a outra, se eu não der uma correção no código, o meu list view ele vai lá para o topo do meu projeto. E depois eu tenho que fazer um driblezinho no VBA para que ele corrija. Então, é interessante. No caso aqui não estou utilizando list view. Mas é importante que você conheça esse conceito. Se eu estivesse trabalhando com list view aqui, era inviável eu trabalhar dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque, observe, eu tenho um list box aqui nessa segunda aba, tenho um list box na minha terceira aba, tenho um outro list box na minha quarta aba. Então, se eu tivesse um objeto list view, não sei explicar o porquê, mas infelizmente, a plataforma do VBE, quando estou executando o mesmo, o que acontece? O meu primeiro, ele mantém a sua posição. Quando eu avanço para o meu segunda aba, que eu tenho um outro list view, no caso, ele acaba, ao invés de manter na sua posição original, que é a posição onde eu predefini, na inicialização do meu formulário, infelizmente ele vem para o topo. E quando eu saio e volto para a mesma aba, ele novamente volta à sua posição. Então, quando a gente trabalha com list view, no caso, a gente faz essa correção aqui dentro das pages dos botões. E como é que a gente faz essa correção? Simplesmente, vamos entrar aqui dentro de um botão para que você entenda. Ó. Aqui eu tenho um multipage ponto value igual 1. Isso quer dizer o quê? Que eu estou sendo lançado para a minha multipage de número 1, valor 1, ou seja, para a minha segunda page. No entanto, se eu sei que quando eu vou para essa page, o meu objeto ele vai lá para o topo, ele sai da sua posição, vai lá para o topo, e eu quero corrigir esse bug da plataforma, e eu sei que quando eu entro nessa page, ele vai lá para o topo, e quando eu saio e retorno para ela, ele retorna para a sua posição original, então bastaria eu fazer o quê? Ó? Dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V, e aqui dá um outro Ctrl V. E o ideal é que eu colocasse 0, para que eu viesse para a minha page de número 0, que no caso, ó,
essa page aqui de menu. Observe, duplo clique aqui nela. Eu iria para ela, primeiro eu iria para a minha page número 1, que é a segunda page. Sairia, voltaria para a minha page número 0. E depois voltaria para a minha page número 1. O nosso usuário final não perceberia isso. Observe como é bem prático e muito rápido. Ó. O usuário final não vai saber dessa correção que fizemos. Ó. Observe. Ó. Então, aqui, como os meus objetos não estão saindo da sua posição, você não vai perceber diferença alguma. Mas só quero lhe demonstrar que, como eu coloquei agora, multipage.value igual a 1, multipage.value igual a 0 e multipage.value novamente igual a 1 dentro do mesmo objeto, ou seja, 3 vezes ele vai acessar a page, 2 vezes a mesma page, uma vez ele vai sair da page, rapidamente você fica meio que imperceptível que tem esse código. Ó. Observe, ó, que é esse botãozinho aqui exatamente. Ó. Eu estou na minha page, o menu, que é a minha primeira page. Cliquei nele, observe que mudou rapidamente. O que aconteceu? Ele veio para essa page, que eu estou visualizando, voltou para menu e depois voltou novamente para essa. Ou seja, se tivesse algum bug aqui, eu teria corrigido, porque eu sei que quando eu entro na minha page, primeiramente, ele dá um bug, meus objetos saem de posição. Quando eu saio dela e vou para uma outra page qualquer e retorno para ela, eu sei que meus objetos voltam a ter a posição correta. Ou seja, eu simplesmente com esse comando, saio dela, primeiramente vou para ela, depois saio dela, depois volto para ela, corrigiria essa situação. Não sei se ficou compreendido, espero que sim. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, mesmo sendo um pouco mais teórico nessa aula, mas na próxima aula a gente vai entrar realmente na parte prática, para estar fazendo uma busca de um registro, dando um duplo clique possivelmente no registro e abrindo aquele formulário que acabamos de importar para esse projeto, já com as informações carregadas de acordo com a linha que foi dado o duplo clique. Perfeito? Então até o próximo vídeo. Valeu!